Esse é um texto que acontece depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos não tinham mais dúvidas que ele tinha vencido a morte, tinha superado a situação de morte, de sepultamento, fim de vida, e Jesus, nessa vida eterna que Deus nos concede, concedeu a ele também, esse Jesus conversa com os seus discípulos. E o começo da história é um pouco estranho, né? Porque Jesus aparece lá no barco, conversa com eles, estão na beira da praia, pede um peixinho e tal. E depois que eles pescaram bastante, Jesus começa um interrogatório no pobre do Pedro, né? Não esperava por essa. Dizem alguns estudiosos bíblicos que tem uma certa relação entre a negação de Pedro 3 vezes com as 3 perguntas de Jesus, a insistência por 3 vezes de Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Acho que na última ele já estava até envergonhado, já, meio sem jeito, né? Puxa vida, Jesus está pegando no meu pé, né? De alguma forma. Mas, se a gente for prestar atenção, é bem mais do que isso. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros. Ainda botou as costas dos outros. Olha, mais do que esses caras aqui me amam. E Pedro: sim, Senhor, sabe? Jesus disse: alimenta os meus cordeiros. De novo, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Jesus deu outra ordem: toma conta das minhas ovelhas. E pela 3ª vez disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste. Porque pela 3ª vez Jesus lhe perguntava se era seu amigo, se ele o amava, e disse: Senhor, tu conheces todas as coisas, sabes que eu te amo. Alimenta as minhas ovelhas. Dizem que essa era uma tradição quando estava 3 vezes uma pessoa no tempo de Jesus, é que queria de fato que aquela pessoa fizesse um pacto, um compromisso com a gente, né? Não era só curiosidade, Jesus não estava com esquecimento, com perda de memória. Pedro, perguntei, não. Jesus pergunta mesmo com essa intenção: Pedro, me ama? Cuida das minhas ovelhas, protege o meu rebanho, alimenta o meu rebanho. E Pedro recebeu essa incumbência, foi uma das lideranças dos apóstolos. Mas é interessante que essa pergunta, essa conversa, conforme a comunidade de João. Porque em praticamente todo o Evangelho, o chamado 4º Evangelho, o Evangelho de João, Pedro é uma figura muito confusa, atrapalhada, tropeça, se joga na água, perde a corrida por enfim, ele só faz lambança, né? Com todo respeito ao Pedro, mas né? E João não é muito simpático. O texto de João não é muito simpático para Pedro. Afinal de contas, porque a comunidade de João, que valoriza mais João, chegando ao ponto de dizer que ele era o discípulo amado. Puxa vida, né? E Pedro lá tendo que responder todas aquelas perguntas. É um pouco estranha essa história aí, né? Mas enfim. Esse texto, no mínimo, provoca na gente algumas coisas, que é, talvez como primeira atitude, olhar para trás e ver o que diz lá nos textos que vieram antes do Evangelho. A profecia de Ezequiel 34 é um texto belíssimo sobre os pastores. Deus como pastor que cuida do povo, do seu povo. Porque ele diz: olha, se a gente olhar todo o capítulo 34, vai falar dos pastores que roubavam, que matavam, que não cuidavam das ovelhas, que eram negligentes no cuidado das ovelhas. Até o ponto que Deus diz: agora é comigo, eu vou cuidar, eu mesmo vou cuidar do meu povo. E na tradição do Oriente, lá onde Israel está até hoje, lá naqueles lugares onde tem conflito, Israel, Palestina, Iraque, Irã, tudo que vê na televisão, Síria, Líbano, essa turma toda, sempre foi uma turma de muita briga.
Isso é histórico, é muito antigo. E nesse lugar, também os reis, os imperadores, não no sentido religioso específico, mas de aqueles que controlavam a nação. Por isso que até mesmo quando Jesus fala, olha, os governantes, os reis, os poderosos, né, são assim, ansiosos, ambiciosos por poder, mas entre vocês não seja assim. Vocês serão servos uns dos outros. E talvez aí a gente consiga entender porque Jesus, em João, diz que ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, dá a sua vida pelas suas ovelhas. E esse é o ensinamento que ele transmite aos seus companheiros, aos seus discípulos, aos seus amigos. Deus mesmo vai cuidar do povo, dizia lá em Ezequiel. Na segunda leitura que a gente escutou, nessa carta estranha, né, de despedida de Paulo para Timóteo, ele diz que ele correu a carreira, ganhou a fé, combateu o bom combate, uma linguagem bem antiga da igreja, né, que quase como quando está se aposentando da vida, a gente olha, corri a corrida o suficiente, combati o bom combate, guardei a fé, mantive a fidelidade, estou pronto para ir. Talvez Paulo estivesse um pouco se despedindo, de fato, né, das igrejas que ele tinha fundado, das comunidades que ele tinha iniciado lá no comecinho da igreja. E o Evangelho traz esse desafio dessa história estranha, né, das perguntas de Jesus para Pedro. A temática da festa de Pedro e Paulo é a temática de cuidado da igreja, cuidado das pessoas da igreja, pastoreio do povo de Deus na igreja. Nós cantamos uma canção antes da programação do Evangelho, não foi? Cantamos? Cumprir? Né? Para saber o sujeito canta duas antes, duas depois. Eu estava muito cansado, né? Mas enfim, em todo caso, é uma canção muito bonita. Embora ali, Salmo 22 também é 23, mas em todo caso, vamos discutir isso agora. Né? Ela tem uma parte muito importante. Aliás, é praticamente o Salmo 23, né? Que é, além de bonito e conhecido, talvez seja o salmo mais famoso de todos, né? Senhor, meu pastor, nada. Todo mundo viu como é famoso? Todo mundo sabe de cor, não precisa nem olhar na Bíblia, né? Todo mundo está sabendo o que diz esse salmo tão importante. Mas ele diz uma coisa que às vezes a gente não percebe, não relaciona com a nossa fé. Que é lá no versículo 5, que aí no caso da música, é na estrofe, já vou voltar para cá. Vocês têm a folhinha, né? Botem ali. Primeira estrofe, refrão, segunda estrofe, terceira estrofe. Não precisa cantar, só ler. Se quiser cantar, pode cantar. Pode ler esse pedacinho. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preponte e me faz ser feliz. E transborda minha taça em seu amor. Muito bem. Podia ter cantado, não tem problema. Gente, vocês repararam uma frase muito importante nesse salmo, nessa canção? O salmo também tem. O que aconteceu lá no dia 26 de janeiro? Você tem que saber. Sim, batizado com meu o batizado. Ou seja, que da história. E o que aconteceu naquele dia? Batismo do novo. E o que aconteceu durante o batismo? Durante o batismo do novo. Sim, ele foi apresentado a Cristo. Sim, e é uma coisa muito importante. Nós reafirmamos o nosso batismo. E nele. O que a gente fez? Jogou para cima. Ele virou cristão. Virou cristão. Mas quais sinais que fizeram dele cristão? Ele foi ungido. Batizou O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar e Ele foi ungido.
Foi ungido na fronte, na testa. Ele falou ontem na conferência. Ele falou, mas ele deixou eu falar, né? O que diz aqui na música? Ele unge minha fronte. minha fronte. Esse é nome bonito da testa. Fronte. Esse é nome chique. Esse é testa, mas é chique. Fronte. O Salmo diz isso. E ungir a fronte é um sinal de escolha e de compromisso. Quando quem já foi aqui confirmado ou crismado, também recebeu na testa uma cruz. Esses dois senhores aqui sentados, simpáticos, em um momento muito especial da vida deles, eles também tiveram uma cruz na testa. Lembra quando foi? A última vez, Thiago. Está recente. O que houve? A ordenação. A ordem, quando receberam a ordem. Então, nos momentos importantes de escolha, de separação para as coisas de Deus, São Paulo, São Pedro, vamos falar uma coisa muito séria, eles não eram exatamente cristãos como nós, acabaram virando seguidores de Jesus, né? E talvez até tenham se batizado ritualmente, a gente não sabe, porque as coisas da igreja antiga a gente não sabe muito. Fora os relatos da Bíblia, e não tem uma passagem. Agora, Paulo até tem a história, né? Que caiu, foi batizado, mas ele não tem. Não fala nada de Jesus. Bem, larga tudo as redes aí e me segue. E ele largou. Vamos dar do trabalho dele. Não, nem tanto, menos. Mas ele se comprometeu com uma nova vida. Com um novo ministério, com um novo serviço, com um novo chamado, com um novo compromisso. Oportunidade que Jesus me concedeu. E quando Jesus faz essas três perguntinhas capciosas para Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? Pedro, tu me amas 3 vezes. Jesus reconecta a vida dele com a vida de Pedro. Porque Pedro, aí é uma piadinha infame, mas todo mundo fala, eu vou ter que contar essa piadinha. Alguns costumam dizer, era bom nem gravar nessa hora, agora eu gravo, o cara vai gravar. Alguns historiadores e bíblicos brincam que Pedro ficou bravo com Jesus porque tinha curado a sogra dele. Lá no texto do Evangelho fala que Pedro curou a sogra. Jesus curou a sogra de Pedro e depois, mas vou distrair. Não, pode negar, não. É brincadeira. As vezes em que Pedro foi desafiado, isso sim é verdade. Muitas vezes Pedro foi desafiado. Renovar seu compromisso com Jesus. E na hora mais difícil, ele negou na hora da cruz 3 vezes. E diz o texto bíblico que a gente vê lá na Semana Santa, né? Que Pedro saiu para fora do lugar onde ele estava e chorou amargamente. Primeiro, uma das visões do Evangelho mais duras, né? Pedro reconheceu a bobagem que tinha feito e saiu e chorou amargamente. Ele tinha traído o seu amigo 3 vezes naquela noite. E muito da missão de Jesus após a ressurreição, quando encontra os seus amigos, é se reconectar com eles. Se aproximar com eles, trazê-los de volta para ele de novo, porque eles se dispersaram quando Jesus foi preso e condenado e crucificado. A maioria deu no pé. Se a gente puxar pela memória um pouco da gente, logo no primeiro domingo, a gente ouve lá o texto de João também, no capítulo 20, olha, estando os discípulos escondidos por causa do medo que tinham, estavam escondidos numa sala de cima, assim, né? Tremendo de medo, aí Jesus foi ao encontro deles. A primeira coisa que Jesus disse, não foi botar a mão na cintura, outros, né? Que nem o açucareiro. Que papelão, hein? Deixaram na mão na última hora. Não. Podia ter dito isso, podia ter dado uma bronca neles. Que bando, né? Que vocês são? Não. Disse, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E paz não é só, galera, estamos bem, não. Tudo aquilo que Deus tem para vocês, esteja com vocês de novo. Eu estou aqui para reafirmar todas as coisas boas de Deus para vocês de novo. E aí eles tremeram a perna, ficaram nervosos. Como assim? A gente deixou ele na mão, agora ele vem com paz, abraço e beijo. Como é que é essa história?
Que relação é essa que a gente não está entendendo? Que não entenderam? Tipo, vocês acham que morreram sem entender, né? Não entenderam o amor de Deus em Jesus. E a proposta de Jesus de voltem. Fiquem com... Porque Jesus, olha, aqueles que vocês perdoarem, então perdoaram, mas quem vocês não perdoaram, olha. Então, ele chamou de novo para essa convivência, para essa comunhão com ele. E aqui, com o Pedro, mais especificamente, Jesus disse, olha, Pedro, se tu me amas mesmo, volta a caminhar comigo. Volta a caminhar nos meus caminhos. Cuida do povo, como eu cuidei de vocês. E João é o evangelista que mais fala da relação com Jesus, da comunhão com Jesus, dos frutos que se dá quando tem comunhão com Jesus. E convidou Pedro de novo. Vem, meu bem. Vamos nos conectar de novo. Vamos ser uma equipe de novo. Vamos ser parceiros de novo. Vamos nos cuidar mutuamente. Cuida do povo. Cuida do povo. Cada um de nós aqui, acredito que quase todo mundo, já recebeu a sua cruz na testa, a sua fronte, mesmo que até na liturgia do batismo não tenha, ou não lembre se recebeu ou não, mas no batismo nós somos feitos discípulos de Jesus, feitos família de Deus. E na hora do nosso batismo, lembremos nós ou não, fomos reconectados com Deus. Nós que vivemos na natureza do pecado, toda aquela linguagem bíblica, né? A linguagem do batismo é justamente essa. A gente morre no batismo, quando mergulha profundamente e volta, sai daquela água. Uma nova vida, uma nova comunhão, uma pessoa diferente, um ser humano diferente. Ligado, perdoado, renascido em Cristo no batismo. Essa é a linguagem forte do batismo. Muito dramática, né? Talvez a gente precisasse estudar de novo, refletir um pouco mais sobre o que é o batismo, porque como isso tem profundidade na nossa vida, no nosso compromisso com Jesus, no nosso encontro com Jesus. E nós, nesta missão São Pedro, eu gosto de lembrar isso quando a gente celebra a festa onomástica, né? Que é muito bonito, o nome da comunidade. Por que não é São Joaquim e Santana? Não, podia ser outra coisa, mas o nome nos caracteriza, dá a nossa identidade cristã. Eu lembro que quando eu visito algumas paróquias, algumas mais do que outras, não a visita, mas insisto mais nisso, quando é a festa do nome, por que é que vocês têm esse nome? Alguém escolheu, tá bom, mas por que alguém escolheu? Que motivação teve essa pessoa? Porque acha bonitinho, gostar mais de Pedro, mais de Paulo? Eu disse, sei lá, o senhor tem uma que é Santo Agostinho de Campanha. Que isso? Lá em Minas. Qual é a escolha? O que motiva essa escolha? Que vinculação que a gente tem com este nome São Pedro? É porque é bonito? Não. É a nossa identidade, a nossa cara como comunidade. De cuidado, de pastoreio, de acolhimento para todas as pessoas. Isso foi chamado de Pedro. Cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, protege as minhas ovelhas. E uma comunidade que tem Pedro como padroeiro, Pedro como patrono, tem que ser uma comunidade que acolhe, alimenta, protege. Esse é o chamado de vocês aqui. Essa é a vocação daqueles que são lembrados, feitos filhos e filhas de Deus em Jesus, no batismo, e chamados a servir como ministros e ministras, servos e servas, como Pedro. Pedro dessa protege. Às vezes, talvez não precisa ser tão igual a Pedro, né? Porque Pedro é muito cabeçudo, tem bons, não precisa. Mas o que tem de bom em Pedro, esse vamos abraçar. E ser aqui, nesse lugar, uma comunidade que reflita o compromisso e o ministério de Pedro. E a gente ouviu 3 vezes Pedro dizendo, sim, o senhor sabe que eu amo. Não vou fazer essa pergunta para vocês, porque eu sei que vocês amam também Jesus.
É só. Então, devemos hoje, durante esse dia de festa, de alegria, esse compromisso de sermos uma comunidade que cura, protege, nutre e dá sinais claros do amor de Deus para todas as pessoas. Deus nos ajude. Amém. Eu sou tão preso que meu filho nasceu um dia antes, né?